coração está estremecido diante da grandeza dele. O que Deus promete, Deus cumpre. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus promete, Deus cumpre. E é por isso que nesta tarde eu estou aqui com temor e tremor. Porque quando Deus fala e libera uma palavra, e sai algo que vem da boca de Deus, a Bíblia diz que nada pode ser alterado, nada pode ser mudado. Quando Deus diz, está dito, Ele cumpre. E por isso eu quero bendizer o nome dEle aqui nesse lugar. Fecha seus olhos 1 minuto. E adore a Deus, e bendiga o nome dEle, diz: Deus, Tu és digno, Deus, fale comigo, Deus, eu quero mais da Tua presença, eu quero o Teu Espírito, eu quero o Teu mover, eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero sair daqui sendo a Maria, a Nayane, a Natane, a Daniele, que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Estou com meu coração feliz e alegre em ver tantas mulheres lindas de Deus aqui. E mulheres que vão revolucionar a história da nossa nação, da nossa igreja, do nosso estado, da sua casa, do seu quarto, do seu trabalho e do seu dia a dia. A gente não começa mudando por grandes coisas, é pelas pequenas. É aí que começa. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Apocalipse, em Isaías 60, que diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É simples. Deus está mandando dar uma ordem que é simples. É levanta-te e resplandece. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é: fique de pé, mulher, para que a glória de Deus seja revelada através de você. Fique de pé, mulher, para que a glória dele seja revelada no seu trabalho, para o seu marido, para o seu filho, na rua, no mercado, aonde você for. Deus, Ele quer que a glória dele seja revelada em mim e em você. Mas para isso Ele exige de nós uma posição. É muito confortável a gente ficar sentados. É muito bom a gente ficar acomodados nessa situação, sentados, que traz tanto cômodo, que é tão confortável. Quando a gente entra no ônibus, o que a gente quer encontrar? Um lugar para sentar. Se a gente está numa fila muito grande, a gente quer o quê? Um lugar para sentar. Porque a tendência natural do ser humano é encontrar um lugar confortável. Sendo que a ministração de Deus para a minha vida e para a sua vida é: levanta, mulher. Estar de pé é um lugar de desafios. Estar de pé é um lugar de lutas. É um lugar de vitórias em meio às lutas. Quem está de pé está dizendo: eu não quero lugar confortável. Eu quero me posicionar diante das dificuldades que aparecerem na minha frente. O que eu vim te dizer é que Deus, Ele quer escrever a sua história. Ele quer escrever na minha vida e na sua vida uma história muito linda. Mas o grande problema é quando a gente não deixa Deus escrever em nós a nossa história. A gente pega a caneta das mãos de Deus e fala assim: Deus, deixa eu escrever do meu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito. Pode deixar do outro jeito se puder. Fique à vontade. E muitas vezes a gente pega a caneta e diz: vai ser do meu jeito. E aí a gente quebra o quê? A cara. Sendo que Deus, Ele quer escrever a sua história. E
Desde o Antigo Testamento, numa cultura patriarcalista, muitas mulheres, em meio ao meio que as mulheres não eram valorizadas, Deus valorizou a mulher. Desde o Antigo Testamento, a gente vê Deus valorizando a mulher. É tanto que no Antigo Testamento nós temos histórias de mulheres escritas, que foram escritos. A gente vê Deus elevando o potencial da mulher. Mesmo numa sociedade que era teoricamente machista, que os homens imperavam, mas Deus, Ele olhava as mulheres que eram comprometidas com eles, como Sara, Rebeca, e Deus foi registrando o nome dessas mulheres na Bíblia. O que eu quero te dizer, mulher, que o foco de Deus hoje é você. Você está na mira de Deus, você está no foco de Deus. Deus quer usar a mim e a você. Acabou aquele tempo que a mulher só cuidava do lar, só cuidava da casa. Não, é importante sim, mas é tempo das mulheres se levantar e dizer: eu prego, eu canto, eu ministro, eu sou profeta de Deus, eu vou viver e ser a mulher de Deus que Ele quer que eu seja. Você crê nisso? E a gente vê o tempo todo nas histórias, sendo relatado histórias de mulheres de Deus, que viveram Deus de verdade. E elas foram formadas por Deus para o seu tempo. Assim a gente pode contabilizar ao longo da história, mulheres que foram levantadas, e que não se deixaram ser influenciadas pelo meio em que elas estavam. Elas tinham compreendido que elas foram feitas para o meio, o tempo que elas estavam. Você consegue entender que você foi idealizado para este tempo? Você foi formado para este tempo? Que o tempo de Deus para você é hoje? Não é assim, daqui a pouco não, é hoje. O tempo de Deus para a sua vida é hoje. E a Bíblia está cheio de histórias de mulheres. Mas a Bíblia já está completa. A Bíblia já está completa. A gente não tem autoridade nem autorização para acrescentar nenhum texto à Bíblia e nem tirar nada da Bíblia. A Bíblia já está completa. Mas eu quero que você abra em Apocalipse 20, que diz, no versículo 11... E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deixa eu te dizer, tem livros que ainda estão sendo escritos. Tem livros na eternidade que ainda não estão completos. Tem livros que está com a página em branca, esperando você chegar para fazer a diferença. Existe sim o livro da Bíblia, o livro da vida, aonde esses que estiverem no livro da vida, não haverá mais condenação, não haverá mais julgamento, porque eles estarão no livro da vida. Mas além dos livros da vida, a Bíblia diz que existem outros livros que estão para ser escritos, que estão para ser formados. E sabe quais são esses livros? São os livros das obras. E aí eu te pergunto, o que você tem oferecido a Deus? Como você tem se doado a Deus? Somos uma igreja sim. Falamos tanto de amor sim. Mas muitas vezes, na primeira oportunidade que a gente tem, ao invés de oferecer amor, nós apontamos o dedo, querendo nos fazer sentir melhor com isso. Porque quando a gente julga o outro, a gente está querendo dizer que a gente é melhor. Quando a gente diz, ela passou por isso, tá vendo? Quando a gente age assim, a gente não age como a mulher que Deus quer.
Quando a palavra de Deus fala para a gente se levantar, Ele não está falando para a gente se levantar para fofoca. Ele não está falando para a gente se levantar, para levantar contenda entre irmãos, porque isso é abominação contra Deus. Quando Deus fala para a gente se levantar, não é para fazer tititi, conversinha e julgar o outro. Não, quando Deus fala para a gente se levantar, é para que a gente se levante segundo o coração dEle. É para a gente se levantar no poder dEle. Porque quando a gente entende o poder dEle, a gente entende que a gente não pode nada. A gente entende que a gente não é nada. Deixa eu te dizer, enquanto Deus estiver com a caneta na mão e essas folhas em brancas diante dEle, Ele vai fazer da sua história uma história que todos olharão e dirão: Deus é com ela. Deus é com ela. Mas, tirando dessa perspectiva e trazendo para a realidade de hoje, como está, mulher, as tuas obras? Eu paro para refletir sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Deixa eu te dizer, mulher, a gente só tem uma vida para viver. A gente não acredita em reencarnação, encarnação, não. É só uma vida. E essa vida, o que você vai fazer dela? Você vai gastar a sua vida, as solas do seu sapato no shopping? Não há nenhum problema, porque eu gosto disso, gente. Mas você vai gastar a sua vida, gastar o seu tempo em redes sociais? Vai gastar o seu tempo em futilidades? Ou você vai gastar o seu tempo, a sola do seu sapato, as suas roupas, na obra e no reino de Deus? Aonde você vai colocar a sua energia? Aonde você vai dedicar todo o seu esforço? Mulher, entenda, Deus conta com você para a obra dEle. Ao invés de falar, levante as mãos, se una com as suas amigas e vá orar. Ao invés de murmurar, vá agradecer. Porque Deus quer levantar você, mulher. Mas qual é as tuas obras hoje? E eu me pergunto, Deus, eu não quero chegar naquele grande dia de mãos vazias. De dizer para Deus, Deus, eu vivi só para mim mesmo. Eu vivi só para o meu ego. Eu vivi só para as minhas vontades. Eu quero chegar lá no céu e dizer, Deus, muitas vezes eu não dormi cuidando de vida. Muitas vezes eu abri mão das minhas vontades de ficar em casa descansando para cuidar de vidas. Deus, eu me dediquei, eu me doei. Eu quero chegar lá no céu e apresentar frutos para Deus. O que você quer apresentar quando chegar lá no céu? Que vida você cuidou? Por quem você orou? A quem você profetizou? Mulher, você é profeta. Profeta de Deus. Ou você quer chegar lá e dizer, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Dedique-se a fazer a sua vida, a única vida que Ele te deu, para o louvor e para a glória dEle. E para Ele se fazer notório na sua vida. Quando eu entendi o chamado de Deus, Deus fala comigo desde quando eu estava morando em Natal, no Rio Grande do Norte. E lá eu me dedicava na obra de Deus, e não era no púlpito com holofotes e todos vendo. Eu me dedicava à obra de Deus, quase no interior de Natal, na zona norte que a gente morava. As ruas não eram asfaltadas. E eu me lembro com os meus 13, 14 anos, eu passava de casa em casa em casa, pegando os filhos das mães e dizendo, eu vou levar para a igreja, e lá a gente vai fazer um coral. E lá a gente vai ensaiar essas crianças. E elas vão cantar. E vai ser lindo. Meus irmãos, eu me dedicava à obra de Deus. Mas na primeira oportunidade que
aconteceu, eu estava num lugar que era extremamente rigoroso, a doutrina, os costumes eram extremamente rigoroso. E o pastor da minha igreja, uma vez passando, eu era uma menina, estava jogando bola na rua. Ele me viu jogando bola e ele disse: você não vai ser mais parte das crianças, você não vai cuidar mais das crianças. E ele me afastou de tudo, porque eu estava jogando bola de bermuda e camiseta na rua. E eu me lembro que eu fui para casa, chorei, fiquei triste. E eu fiquei sabendo disso depois, que ele tinha me afastado de todas as minhas funções, poucas, mas as minhas funções na obra de Deus. E eu me lembro que, tão sabiamente, os meus pais chegaram para mim e falaram: Jennifer, se nós estamos debaixo de uma visão, a gente tem que respeitar a visão que a gente está. Se a gente está debaixo de uma liderança, a gente tem que respeitar a liderança da qual estamos debaixo. Eu poderia me revoltar, eu poderia me chatear, eu poderia dizer: se for para ser crente assim, eu não quero ser. Mas aquilo entrou no meu coração, me chateou sim, mas eu falei: eu vou amar esse meu pastor. Aí que eu vou amar ele, aí que quando eu ver eu vou abraçar e dar um beijo nele. Meus irmãos, esse pastor até hoje, a última vez que eu fui em Natal, ele fala disso. Que eu não deixei de abraçar, beijar e não virei a cara para o pastor, não. Não é porque as coisas acontecem do jeito que você quer, que você tem que virar a cara, fugir, mudar de igreja. E você não cria raízes, não fica parado em lugar nenhum. Eita, isso aqui não está aqui não. E não gera raízes, e não dá frutos. E aonde você chega, você vê um problema. Ah, porque a palavra não foi boa. Ah, porque o louvor não foi bom. Respeite a liderança e a visão da qual Deus te colocou. Se é para amar, se é para discipular, eu vou discipular. Se é para ter célula, eu vou ter célula. Se está falando que é para eu ser líder, que chegou meu tempo, eu vou ser. Acabou o tempo de fugir do chamado que Deus tem para a nossa vida. É muito fácil ficar na aba dos outros. Ah, deixa ela orar, né? A Jennifer, quando ora. Ah, não, deixa a pastora Nádia dar palavra, é tão bom. Mas Deus chama, Deus capacita, e eis-me aqui. Chega de ficar na aba dos outros. Toma posição daquilo que Deus tem para você. Deus não te fez para depender de bengala espiritual. Deus quer levantar você. E você vai ter experiências com Ele que só você vai ter. Existe um lugar no mundo espiritual que é só teu. E não adianta querer imitar o outro. Ai, porque eu quero quando cantar igual a cantora Michele Nascimento. Ah, porque eu quero quando cantar igual a Fernanda Brum. Não, o que Deus tem para você é para você. E você precisa saber qual é o seu papel em Deus. Não queira o que está sobre o outro, queira o que Deus tem para você. Quero o que Ele reservou para você. Pare de imitar os outros. E sabe como você vai saber seu papel em Deus? Parando na presença dEle. Parando na presença dEle. Mas o grande problema é que nós mulheres, com a nossa necessidade de falar, no primeiro problema que surge, a gente pega o telefone e liga para quem? Para amiga. Olha só, eu estou arrasada, acabou de acontecer isso comigo, e você liga e você fala. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou com Deus antes? Você falou para Deus antes qual era o teu problema? A grande verdade, a gente recorre a tantos, mas a gente não para diante daquele que resolve. Daquele que tem a solução. Daquele que quando abre a porta ninguém fecha. E quando fecha ninguém abre. Esse é o teu Deus. Parou. Isso de ficar dependendo de um, de outro. Quando alguma coisa acontecer com você, mulher. Você que tem sido chamada para ser mulher de Deus. Você vai entrar no seu quarto, no secreto do teu quarto. E você vai dizer: Deus, o negócio aqui é o seguinte.
E quando você parar diante dele, nem que seja para ficar em silêncio, mas para. Mesmo que falte as palavras, para. Mesmo que não tenha o que orar, para. As águas dele vão fluir e vão te curar. Vão te curar. E quando eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, lá no Rio Grande do Norte, e Deus me trouxe para cá, e eu ainda relutando com as promessas de Deus, não querendo vivê-las. Porque tem coisas que Deus diz para a gente ri. A gente fala, ah não, eu não, né? Outro, eu não. Deus vai me usar, eu vou pregar, eu vou cuidar de vidas, eu não sei cuidar nem de mim. Como que eu vou cuidar de vidas? Eu vou liderar uma célula, eu não sei liderar a minha vida, quanto mais liderar uma célula. Mas toda vez que quando a gente entra naquele quarto e a gente consegue olhar para nós, porque meu irmão, eu não sei se com você é diferente, porque não tem como olhar para mim e dizer, é misericórdia. Não tem como não olhar para mim e dizer, é misericórdia. Porque quando eu olho para mim, eu vejo limitações. Eu vejo erros, eu vejo falhas. E às vezes eu até me pergunto, como que o Senhor quer me usar? Acontece assim com você também? E a gente chora, e o amor dele vem, e a melhor consolação da vida, que é o Espírito Santo, vem, e ele diz, filha, quando você diz, eu não posso, ele diz, filho, eu posso. Quando você diz, Deus, eu não tenho, ele diz, filha, eu tenho. Quando você diz, Deus, eu não sou, ele vem e te diz, filha, filho, eu sou Deus na sua vida. E quando você entende isso, você vai, você obedece. Você diz, eis-me aqui, tá bom então. Se o Senhor chama, o Senhor capacita. E Ele capacita. E a gente vai muito além do que pode imaginar. E quando eu entendi isso, Deus tirou da minha vida tudo aquilo que me dava uma falsa sensação de segurança. E Deus me parou e falou, Jennifer, o teu chamado é esse, não adianta mais fugir, chega de fugir. Eu já estava com os meus 18 anos de idade, aqui no Rio de Janeiro, já tinha iniciado minha faculdade. E quando Deus me mostrou um sonho, eu tocando violão e ministrando louvor, eu falei, não, isso não. Eu não posso ser uma juíza, eu não posso ser uma promotora, eu não posso ser uma mulher extremamente renomada. Não, ministrar louvor não. Deus falou, ministrar louvor sim. E aí eu pensei, tá bom, vou me render e me entregar ao chamado de Deus para a minha vida. E aí eu falei, pai, mãe, o chamado que Deus tem para a minha vida é isso, Deus está falando comigo, e Deus já tinha confirmado no coração deles. E eu pensei que eu ia para um centro de treinamento ministerial, aprender a cantar, aprender a tocar, aprender o chamado dele. E eu já estava com a minha inscrição feita, tudo feito, tudo encaminhado, as malas quase prontas. E Deus pega e me para. E eu fui para o quarto e falei, Deus, o que é que está acontecendo? Essa falta de paz que está no meu coração. E Deus falou assim, é muito fácil você ir para um lugar que as pessoas acordam e dormem querendo Deus. É muito fácil viver o teu chamado lá. Não vai ter ninguém te chamando para noitada, não vai ter ninguém te chamando para beber, não vai ter nada te tirando do foco. Vai ser muito bom, você vai ficar lá 2 anos estudando, aprendendo, lendo a Bíblia, fácil. Não tenho nenhum problema com isso, gente. Se puder fazer, faz. É algo específico de Deus. E Deus falou assim, não, você vai começar o seu ministério onde você está. E eu falei, mas onde eu estou? Eu estou fazendo faculdade, eu estou na minha igreja. É aí. Eu morava em Bangu na época. E quando eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, Deus me fez sair, eu ia para a faculdade, no centro da cidade, com o violão nas costas, pegava o ônibus, subia no ônibus, e lá na faculdade, e comecei a tocar violão sem aula, tá? Então foi uma coisa de Deus, até hoje está sem aula, tá assim, mas amém.
E quando eu chegava na faculdade, eu tirava a capa do violão e começava a cantar. Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão, e fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. E eu falava assim: vem cá que eu quero cantar uma música para você. O que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata, dinheiro não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. Porque eu preciso habitar contigo, ó Deus. E aí, almas fui ganhando para Jesus ali na faculdade. O que eu quero te dizer? Quando Deus te dá um chamado, não pense você que você vai começar no púlpito pregando. Vai começar no seu trabalho, vai começar na sua faculdade, cantando para um, cantando para outro, cantando ali, pregando aqui, pregando ali. Eu não comecei a pregar no púlpito, eu comecei a pregar na minha faculdade. Eu comecei a pregar na rua, eu comecei a pregar no mercado. Eu comecei a pregar para todo mundo que parava na minha frente. Eu comecei a pregar, comecei a falar de Jesus. Deixa eu te dizer, Deus te chamou, Deus te escolheu. E é a hora de começar a viver tudo que Ele tem para você. E o resto, Ele vai fazer. E ali, até há pouco tempo, no Vida Vitoriosa, um rapaz que estava fazendo vida, eu ganhei ele para Jesus na faculdade. E ali ele estava com a Bíblia que eu dei para ele quando eu estava na faculdade. É tempo da gente sair do cômodo de ficar sentado e esperar o outro fazer. Levanta e resplandece. Meus irmãos, eu fiquei na minha faculdade inteira procurando crente para pregar comigo, eu não achava. Porque crente, depois eu descobri que tinha um monte. Mas que quando chega na faculdade, vai para a noitada, vai para a chopada, vai para tudo. E tem vergonha de dizer que é crente. Vai para a noitada, dança até a madrugada. E domingo está na igreja louvando. Eu não entendo isso. A gente tem que viver Deus de verdade. Não só quando está no culto, levantando a mão e adorando. Aqui tudo fica bonito. Aqui tudo é ótimo. Mas Deus, Ele vê o seu interior. Amém? E procurando em Deus uma palavra, eu poderia ler e falar a história de tantas mulheres. Mas Deus colocou no meu coração a história de uma mulher. Deus nos dá a oportunidade, através da palavra, de ler o último livro a última página do livro dessa mulher. Todo mundo tem um livro. E Deus nos dá, não é sempre, nos deu a oportunidade de ler a última página da história dessa mulher. E eu te convido a abrir em Hebreus capítulo 11. No versículo 11 que diz: pela fé, também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Aqui, Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Dos homens que se deixaram ser usados por Deus, que se deixaram ser uma brasa viva nas mãos de Deus. Mas são super-homens? Não. São super-mulheres? Não. Tinham suas limitações. Sara errou. Sara já desagradou a Deus, assim como eu e você. Mas Sara, na última página do seu livro, foi lembrada como uma mulher que teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela confiou na promessa de Deus na vida dela. E Deus, ao nos dar a oportunidade de ler a história dessa mulher, Ele nos viu que ela se levantou e se dispôs a refletir a glória de Deus. Assim como Ele quer que eu e você sejamos homens e mulheres que reflitam a glória de Deus. E foi tão intenso o que esses grandes heróis
grandes homens de Deus viveram, que até hoje, na nossa geração, nós somos impactados pela história dessas pessoas. Até hoje, a história dessas pessoas gera em nós vida. E a história de Sara, que recebeu uma promessa quando ela tinha 65 anos de idade. E Deus falou com Abraão e Sara e falou: de ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas como? Se ela não tinha nenhum filho. Como seriam benditas todas as famílias da terra, se ela com 65 anos não tinha nenhum filho? E deixa eu te dizer, é um casal da terceira idade, porque ela tinha 65 anos e Abraão tinha 75. E às vezes, eu e você já nos achamos velhos demais para viver o que ele tem, né? Eu, às vezes, com 27 anos, eu falo, gente, não. Mas não importa qual a idade, não importa qual o tempo. Deus quer usar você hoje. E Deus tinha uma história para Abraão e para Sara. E Sara se dispôs a crer naquela promessa. Mas foi passando o tempo. Passou 10 anos. Se fosse 10 anos, seria justificável. Uma mulher esperou 10 anos e teve um filho. Mas não, ela esperou 25 anos. Se eu fosse você, se eu fosse ela, no caso, já teria desistido, já estava crente há muito tempo. E novamente Deus vai ao encontro de Abraão, ao encontro de Sara e fala assim, quando ela já tinha 90 anos de idade, e fala: eu vou dar a Sara um filho. E ela de trás da tenda, ouvindo isso, ela começou a rir. E novamente Deus aparece para Sara e diz: Sara, eu te darei um filho. E ela começou a rir. E ele falou: por que você está rindo? Ela disse: eu não estou rindo não. Ele disse: você está rindo sim. Não adianta quando o nosso exterior tenta mostrar que a gente está cheio de fé e o nosso coração não. Deus vê e Deus sabe todas as coisas. Mas Deus tinha visto que ela já não estava mais acreditando naquilo, naquela promessa. Mas ela viveu um milagre. Porque o que eu acho mais lindo de tudo é que você pode se perguntar: o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus tem para mim? Qual é a história que Ele quer escrever na sua vida? Deus deixou as coisas complicarem para a vida de Sara. Porque Deus deixou os ovários dela falecerem, o ventre dela, pela lógica, não ter mais fruto. Deixou chegar a um ponto que a pessoa ia olhar e dizer: é Deus. Mas não. Coisa fácil é para o homem, coisa difícil e impossível é para Deus. E Ele pegou uma situação impossível e mostrou que Ele era Deus na vida de Sara, e mostrou que Ele era Deus na vida de Abraão, e mostrou que quando Ele promete, Deus cumpre. E a gente costuma cantar e dizer: estou vivendo um novo tempo, quero viver um novo tempo. O novo tempo de Deus é trazer à memória aquilo que te traz esperança. O novo tempo de Deus é trazer à memória todas as promessas que Deus deu para você. Você pode trazer à memória agora? Tudo aquilo que Deus um dia falou que ia fazer na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Traz à memória agora. É tudo isso que Deus Ele quer fazer através de você. É tudo isso que Deus quer fazer através da sua vida. Sara creu, viveu, e ela foi lembrada. Como você quer ser lembrada? Como a sua história vai ser escrita? Meus irmãos, a Bíblia diz em Provérbios que o homem pode cair, o justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes ele voltará a se erguer. Na trajetória você pode falhar, mas se você falhar 7 vezes Deus te colocará de pé.
Não importa quantas vezes você venha falhar na caminhada. E Sara falhou feio. Deu a Abraão Agar. E ali ele teve Ismael. Mas o filho da promessa era Isaque. E o filho da promessa se cumpriu na vida dela. Não importa o tempo, não importa quanto tempo Deus te prometeu alguma coisa. O que importa é que ela viveu a promessa e ela foi lembrada por Deus como uma mulher de Deus. Eu gosto muito daquela palavra que fala, se eu não me engano, em Atos 19, que quando os filhos de Sete vão ao endemoniado e começa a expulsar aquele demônio. E o demônio fala, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês, quem dizem que são? Quem são vocês? Sabe por quê? Quando a gente é conhecido por Deus, quando a gente é conhecido em Deus, quando a gente é conhecido no céu, o inferno o reconhece também e tem medo. E respeita a autoridade de Deus que é sobre você. Você quer ser conhecida aonde? Eu quero ser conhecida em Deus. Muitas vezes a gente deixa Jesus entrar só na área bonita da nossa casa. A gente deixa Jesus entrar só na parte que lhe é conveniente. A gente faz Jesus de visitante e fala, Deus, entra na sala que está limpinha e organizada. Mas o quarto da bagunça, onde ninguém vê, onde as suas amigas não sabem, onde o seu marido não sabe, e você não quer muitas vezes deixar Jesus entrar. Porque se ele entrar, vai doer, porque ele vai colocar tudo em ordem. E se Jesus entrar, vai confrontar, porque ele vai colocar tudo em ordem. Mas hoje, Deus quer entrar na sua vida. Não é só na parte bonita. Deixa Jesus entrar naquela história que você carrega, mulher. Que te impede muitas vezes de ser atalaia de Deus nessa terra. Atalaia é aquele que vê através dos olhos de Deus. Vê o perigo e anuncia. Muitas vezes você não consegue ser a mulher que Deus quer que você seja. Porque você carrega histórias que ninguém sabe. Suas amigas não sabem. Seu marido não sabe. Mas Deus hoje, Ele quer te curar. Ele quer entrar nesse quartinho escuro. Ele quer entrar nesse relacionamento que você teve, que te gerou tanta dor. E Ele quer dizer, olha, isso não vai pertencer mais a você. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Venha, mulher, levanta. Deixa eu mostrar a minha glória em você. Mulher, levanta. Deixa eu revelar a minha glória a você. E ali, Deus vai restaurar a sua vida e a sua história. Para você ser lembrada como uma mulher de Deus. E muitas vezes, quando a gente entende que Deus vai nos levantar, a gente pensa assim, Deus, deixa eu ficar pronta. Deixa eu começar a saber mais de Bíblia. Deixa eu saber a Bíblia toda decorada para o Senhor me usar. Deixa eu ler a Bíblia toda antes. Meu irmão, o que importa não é se você sabe a Bíblia toda. O que importa é se você sabe um versículo. E esse versículo gera em você quebrantamento, transformação, rendição. Porque não adianta nada saber a Bíblia capa a capa, mas a palavra não te comove, não te quebranta, não gera arrependimento em você. Mas vale você saber um versículo, mas essa palavra te levar para mais perto dele. E essa palavra alcançar outras vidas. Não se preocupe em estar pronto para se deixar ser levantado por Deus. Fala, Deus, me levanta. Mesmo que eu não esteja pronto, mesmo que eu ache que eu não saiba falar, mesmo que eu ache muitas vezes que eu não vou conseguir, se disponha, se permita se levantar. E muitas vezes eu queria também chegar para Deus e dizer, Deus, resolve todos os meus problemas, para eu poder pregar depois. Não é assim, pastora Nádia? Quem dera. Deus, me deixa ficar pronto. Deus, ajusta a minha vida no contexto familiar. Ajusta a minha vida nas conjecturas que não estão certas. Me ajuda. E Deus fala, não, levanta antes. Levanta antes. E muitas vezes,
Jesus, nessa situação, olha para a gente e diz: minha filha, você não está entendendo nada. Muitas vezes eu levanto primeiro e curo depois. Eu levanto primeiro para depois fazer o milagre que você quer. Deixa eu te usar antes para você ver o milagre que eu vou fazer na sua casa. Deixa eu fluir na sua vida antes para você ver a mudança que eu vou fazer na sua história. Minha filha, você não está entendendo nada. Então deixa eu te dizer. Continue pregando. Continue falando. Continue crendo. Continue. Levanta, mulher. Continue. Continue falando que Deus resolve e sara. Continue pregando que Jesus restaura casamentos. Sim. Continue pregando que Jesus dá filhos a mulheres estéreis. Continue pregando que Jesus cura depressão e síndrome do pânico. Continue pregando que Jesus cura câncer, mesmo que você esteja fazendo quimioterapia. Continue pregando e declarando que Jesus cura e liberta viciados, mesmo que o seu filho seja usuário de drogas. Não pare, mulher. Porque eu não dependo do que ele faz para dizer quem ele é. E eu não vou esperar que ele faça para dizer quem ele é. Levante, mesmo que você não veja. Deus nos chama para sermos cristãos autênticos. Uma cópia autenticada é quando a gente verifica e olha, é igual ao original. Deus quer te levantar. E quando olharem para você, olharem nos seus olhos, vão ver Deus na sua vida. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique de pé. Feche os seus olhos agora. E fala: Deus, eu quero ser usada por Ti. Eu quero me levantar. Diante de tudo que eu estou passando, eu quero me levantar. Eu quero me posicionar. Eu quero ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. E deixa eu te dizer, mulher, onde você mais sofreu, onde você mais chorou, será o seu maior ministério. A sua tragédia será onde Deus fará o nome dele engrandecido. Pode chorar sim, porque Deus te cura daquele relacionamento com seu pai que você teve. E por isso você não consegue ser a boa esposa. Começa a chorar sim, porque quando chora, Deus vai curar, Deus vai limpar. Eu vou cantar esse louvor. Enquanto você canta, fale para Deus: Deus, eu quero me levantar na minha escola, na minha faculdade, na minha célula, onde eu for. Eu não vou ser qualquer mulher. Eu vou ser uma mulher que reflita a tua glória. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, nada vai parar. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Diga isso! Eu não sei. Diga: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Não sabe viver. Não sei.
fechados agora, feche seus olhos. Eu quero que você não olhe. Você entendeu o que Deus falou com você hoje? Você entendeu o chamado de Deus para a sua vida? Você entendeu que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe? E que Deus quer fazer da sua boca uma espada aguda e da sua vida uma flecha polida? O Espírito Santo convida aquele que quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Aquela mulher que quer ser usada por Deus como nunca foi. Quer ser cheia do Espírito Santo e você vai sair daqui com o ministério nas mãos, com o chamado de Deus na mão. Vem aqui na frente agora. Vem aqui na frente agora. Vem aqui na frente, você que vai dizer: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Me levantar. Me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou deixar Deus me usar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou deixar Deus me usar. Diga isso. Eu vou me levantar. Oh, eu vou me levantar. Eu vou deixar Jesus me usar. Diga. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. O livro da sua vida começou a ser escrito. E ele veio quando você saiu do seu banco e veio aqui na frente. Está registrado, meu irmão. Está registrada, minha irmã. Está registrado por Deus que você saiu do seu lugar, veio aqui na frente e disse: Deus, pode me usar como o Senhor quiser. Pode fazer de mim um veículo onde a tua glória vai ser revelada. Um veículo onde o teu poder será manifesto. Eu vou pregar mesmo que eu não veja. Eu vou profetizar cura mesmo que eu não veja. E quando você menos esperar, você vai ver os milagres acontecendo na sua vida e na sua história. Feche seus olhos. Levante suas mãos assim para frente. Em forma de receber, você vai receber de Deus agora autoridade para ser a mulher que revela a glória de Deus. Autoridade que vem do alto. Sua vida com Deus não vai ser mais a mesma. Quando você entrar no quarto, você não vai ter mais qualquer oração com Deus. Você vai ter uma oração de guerra. Você vai se posicionar. Você não vai ficar mais sentado esperando as coisas acontecerem. Você vai se levantar e vai agir. E vai dizer: eu vou buscar a Deus, porque eu sei de onde vem a fonte. Eu sei qual é a fonte. Eu sei de onde vem o milagre. Eu sei de onde vem o poder. Eu sei de onde vem a autoridade. Você não vai ficar mais no raso espiritual. Deus te convida para mergulhar nas águas profundas. Acabou o raso espiritual. Acabou o raso espiritual. Você vai lá para o meio do rio, onde os seus pés não tocam o chão. E a sua vida vai seguir o fluxo, o fluir do Espírito Santo. E você só vai dizer: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E o Espírito Santo quer curar também nessa noite traumas, síndromes do pânico. Deus quer curar essa noite depressão.
Você, mulher, não foi feita para depender de remédio, não. Você não foi feita para depender de remédios para não sentir medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Acabou o medo na sua vida, porque você vai ser cheia do amor de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. E você vai voltar para o seu lugar cheio do Espírito Santo. Mas cante. Quem já pisou em outro lugar, não sabe. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você vai pegar essa mão aí, que Deus já colocou autoridade, e você vai abraçar uma mulher, e você vai profetizar Deus na vida dela. Você vai começar deixar Deus te usar agora. Abraça, fala algo de Deus para a vida dela, ora por ela, chora por ela. Você não vai ser vista só como uma mulher que se veste bem, você vai ser vista como uma mulher que carrega sobre si a autoridade que vem de Deus. Abraça ela aqui, ó. Vanessa. Já? Para terminar. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Seja cheia, seja cheia de Deus, até transbordar a glória de Deus em você.